De volta com Rede Família Esporte para esse segundo bloco. Daqui a pouquinho, mais gols do Campeonato Brasileiro. Vamos atender ao telespectador de todo o Brasil que vai falar conosco. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Odair. Ô, Odair, você fala de Hortolândia? Isso, Guina. Um grande abraço, seja bem-vindo. Um abraço também. Ô, Guina, eu queria debater um debate com você Fica tranquilo. sobre o lance de Corinthians e Internacional. Goleiro Cássio, né, com o centroavante do Inter. Sim. O que você achou daquele lance? Foi falta no goleiro ou foi lance normal? Eu acho que a disputa de bola ela foi normal. Outros lances acabam sendo também. Esse choque é um choque normal. O fato do Damião se virar de costas é justamente também para se proteger, que ele não vai entrar de frente pro lance. Eu acho que ali foi um lance normal. O que foi normal também, e depois lendo a regra, foi que o árbitro acertou no momento em que não permitiu com que o lance anulasse o gol, porque o goleiro tem que estar em condições para defender a bola. Aí por falar, mas foi logo em seguida, não tem problema. Houve a queda, o goleiro se mostrou. Se ele tivesse levantado e depois caído, aí o lance segue. Mas como ele já ficou deitado no lance, a regra fala que o lance não poderá ser dado sequência se o goleiro não estiver em condições de defendê-lo. Isso aí está na regra, está fácil de ver. Então o árbitro não foi o árbitro principal. O árbitro atrás do gol que acabou falando e invalidando esse gol. Então perfeita o lance ali no momento. Entendi, mas o lance não é do juiz que não causa, por exemplo, que está pitando? Porque no meu modo de eu pensar, também. O Cássio chegou na bola primeiro do que o atacante, não foi? Foi, claro que foi. Então. Mas também é do árbitro. Como tem outro árbitro atrás, numa visão um pouco melhor até, ele também pode falar que hoje, na verdade, hoje quem decide é o quinteto. Não é, antigamente, Odair, cabia somente ao árbitro central a decisão única e irrestrita de um lance da partida de futebol. A regra mudou. Hoje, o quinteto regem pela administração do jogo. Não só o árbitro central, mas os dois árbitros, que são árbitros também, os dois árbitros atrás dos gols, e os auxiliares. Todos em decisão comum regem pela decisão da partida. Então, a regra fala, muitas vezes você pode até demorar para que o lance seja invalidado, ou para que o lance seja impugnado, ou se dê validade. É preferível você demorar alguns segundos a mais para tomar uma decisão, ou você demorar a tomar, ou você tomar essa decisão muito rápida e depois ter que anular esse lance, como foi esse caso. Então eu acho que houve uma precipitação também, apesar de que o árbitro assistente acabou falando, imediatamente, como foi muito rápido, o árbitro acabou invalidando. Mas a decisão é tomada por todos os árbitros envolvidos nesse jogo. Principalmente, Guina, quando ele tem esse tempo de parar a jogada, né? Viu, Odair? Quando o árbitro tem esse tempo de parar a jogada, ele deu o gol, mas quando ele se aproximou do lance, aí ele percebeu realmente que o Cássio não tinha nenhuma condição de prosseguir no jogo. Aí invalida a jogada, ele ouviu também o auxiliar, e aí ele foi perfeito, cumpriu a regra, não se pode dar um gol que o goleiro está fora de jogo. O único atleta que não pode continuar o jogo sem ele estar completamente pronto para atuar é o goleiro. Então ele parou e invalidou o gol corretamente. Certo, porque na época do Santos e Botafogo, quando o Santos foi roubado no Pacaembu, né, no Morumbi, no final do Brasileirão, foi um lance, bem dizer, quase igual, né? Então, naquela época não existia, por exemplo, o quarto árbitro... Mas isso há muito tempo atrás, por isso que eu falei para você dessas novas adequações de regras, justamente para permitir lances como esse. Tá ok, Guina. Um abraço, Odair. Tá explicado, Odair? Tá explicado. Grande abraço, irmão. Obrigado. Goleiro Veloso aí tudo e um abraço para vocês aí pelo programa. Um abraço, Odair. Obrigado pela participação. Tem mais alguém preso na linha? Tem mais alguém, Clô? Não. Então vamos ver mais gols do Campeonato Brasileiro. Destaque para o atacante William do Cruzeiro. Ele foi o autor de 2 gols da virada sobre o Goiás. A vitória garantiu a Raposa 4 pontos à frente na ponta da tabela do segundo colocado. Vamos ver. No outro duelo entre paulistas e cariocas, melhor para a Portuguesa, que venceu o Vasco no Canindé e deixou a zona do rebaixamento. Os gols da vitória por 2-0 foram marcados por Correia e Gilberto, em 2 assistências do atacante Diogo. O Goiás envolveu a defesa adversária e chegou ao gol com Renan Oliveira. Mas a noite era do atacante William.
Ele marcou 2 vezes e garantiu a vitória do Cruzeiro, líder isolado do Brasileirão, agora com 43 pontos. Na Arena Pernambuco, o Grêmio abriu o placar contra o Lanterna Náutico em um lance de pênalti. A cobrança foi de Barcos. O segundo gol da equipe gaúcha aconteceu nesse bonito lance. Paulinho bateu de primeira depois de receber a bola de Max Rodrigues. O Grêmio é o terceiro na classificação. O Atlético Paranaense recebeu o Fluminense e saiu na frente com o artilheiro Ederson. Um belo gol. Rafael Sobis cobrou falta com precisão. Atlético 1, Fluminense também 1. O time paranaense continua em quarto na tabela. O Fluminense é o 13º. Na Arena Fonte Nova, o Criciúma chegou a abrir 2 gols de vantagem. Mas o Bahia foi em busca do empate. Obina definiu o placar. Bahia, 12º colocado, 2. Criciúma na 10ª posição, também 2. Ô Veloso, vendo alguns gols aí dessa rodada, alguns clubes parece que estão fazendo uma força danada para estar lá embaixo, né? É, o que eu disse no começo, né? Parece que tem mais clubes querendo entrar na zona do rebaixamento do que ser campeão, né? Esse Bahia mais fácil, já começou, né, bem, agora já está muito próximo ali, está perigoso já a situação do Bahia, perigoso. Vitória, né? O Criciúma conseguiu dar uma respirada, mas não conseguiu estar tranquilo também. Então, do 10º para baixo, a cada rodada pode se alternar a equipe que está dentro da zona do rebaixamento. O que podemos esperar hoje de São Paulo e Ponte Preta no Morumbi? O grande jogo da rodada acabou sendo esse, né? Pela expectativa da reestreia do Muricy, né? Os ingressos todos vendidos, uma pena que vai ter show no final de semana, e os ingressos foram limitados a 45 mil, mas que se esgotaram rapidamente, né? A R$2 também, não? É o reencontro do Muricy com o torcedor são paulino. Eu acho também que a última cartada da diretoria para tentar, né, fazer com que o São Paulo reaja na competição. O último jogo do Autuori, eu comentei pela Rádio Estadão também, foi uma tragédia também. São Paulo jogando muito mal contra o Coritiba. Sem ofensividade nenhuma, com muita dificuldade. Então, eu acho que a mudança é importante para dar uma chacoalhada, motivar os jogadores. E o São Paulo, né, tentar sair dessa situação, que é única em sua história, né? Mas eu acho que o São Paulo, com o Muricy, eu acredito que o Muricy possa fazer com que o São Paulo comece a render mais. Tomara que as coisas se concretizem e o São Paulo volte a vencer de novo. É um time muito grande para estar lá embaixo. Vamos ver, eu acho que o Muricy não vai ter tanto tempo assim de colocar em prática o que ele precisa fazer. Esse é o maior problema hoje do Muricy. Vamos ver, tomara que sim. Alô, boa noite. Alô? Com quem eu falo? É com o Manuel Gomes Gonçalves. Ô, Manuel, o senhor fala da onde? Daqui do Maranhão. Maranhão, um grande abraço ao pessoal do Maranhão. Fique à vontade. Falou, obrigado. O que eu queria era o seguinte, é detonar o Corinthians devido ao jogo de ontem. Pois não, fica à vontade. É porque como é que ele está com 3 atacantes, coloca um só, que é o Romarinho, que eu conheço só como um atacante, e depois vem o Pato. Cadê o outro que está lá ganhando dinheirão? Que é o Sheik? Aquele o Emerson? Não, o atacante, não, ele tá na seleção, ele estava na seleção chilena. Tudo bem. Peruana, seleção peruana. Isso, aquele peruano que então, ele tá na seleção, ele jogou pelas eliminatórias. Não deu tempo dele chegar. Talvez foi o caso de nós perder ontem, entendeu? Não, se ele tá ontem lá, o time é outro. Sem o Guerreiro, o time é outro. Pior que viu? Ele tá na seleção peruana, por isso que desfalcou o time. Ele é titular da seleção peruana. Errado aí, ó. Então, infelizmente, né? É lógico que quando você tem jogadores de nome, você está suscetível a esse problema. É perder esses jogadores para as seleções do seu país. Então o Corinthians vem sofrendo isso, com o Pato agora, com o Guerreiro, com o Paulinho, que era o Paulinho, quando tinha o Paulinho, se tivesse Paulinho também tinha perdido o Paulinho. Quer dizer, é muito problema. Quando você tem jogadores de qualidade, isso acontece, né, Veloso? Mas o problema, Guilherme, é o que eu disse no começo. Isso acontece no Brasil. Eu vi você me entendeu muito bem, entendeu? Então eu agradeço, entendeu? A participação foi muito obrigado, viu? Eu que agradeço, seu Manuel. Pela atenção, viu?
Obrigado. Uma boa noite para você aí, ó. Obrigado, ligue mais vezes. Um grande abraço ao povo maranhense que está representado pelos senhores aqui no Rede Família Esporte. Grande abraço, Manuel. Como eu disse, Guina, isso acontece aqui, porque se respeitasse a data FIFA, então, isso não prejudicaria os clubes, também acho. O Corinthians perdeu os 2 atacantes, é claro que faz falta, né? Até no jogo contra o Náutico também, o Corinthians não tinha centroavante, porque tinha 2 Paulo suspensos. André. Tinha 2 suspensos, e os únicos 2 que tinha estavam na seleção, quer dizer, um desrespeito com o time no Brasil, né? Mas bem feito pros clubes. Bem feito pros clubes, que no momento em que eles podem fazer isso, eles não fazem quando tem a caneta na mão, né? Tudo amém, assina lá e amém, amém, amém. Não tem que fazer isso não. Isso tem que se rebelarem também. Eu também acho que tem que ser revisto. Uma entidade que não gere, que não luta pelos direitos do Campeonato Brasileiro, que é a CBF, ela luta pelos direitos da seleção. Isso já foi provado, isso nós já falamos que 2 milhões de vezes. Agora, para ter uma entidade que não luta pelos direitos dos clubes no Brasil, não dá para gerir o nosso futebol. Então o que nós temos que fazer? Criar uma liga independente. Já falei isso. A solução no Brasil é criar uma liga independente. Estou falando isso, estou levantando essa bandeira há muito tempo. Copa União. Lembra da Copa União? Então, a Copa União. Criem. Os caras têm a caneta na mão, têm o poder. Um Corinthians, se rebelarem. Um Corinthians, um Flamengo, um São Paulo, um Botafogo, um Palmeiras, um Fluminense, pega ali um Internacional de Porto Alegre. Cruzeiro. Acabou. Pega um de Minas, um ou os 2 de Minas. Não tem mais campeonato nenhum. Vão formar uma liga, eu tenho certeza que a coisa vai melhorar e muito. Tá na hora dos clubes se rebelarem e montarem já uma liga. O André Sanches está tentando movimentar isso há muito tempo. Eu acho que dessa vez, logo nós vamos ter, pós-Copa do Mundo, nós vamos ter surpresa com relação a isso. Andei conversando com algumas pessoas aí. Tá se pintando uma liga independente de futebol no Brasil. Tomara que isso venha a ocorrer. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Falando com o Robson de Americana. Robson de Americana, seja bem-vindo, Robson. Eu gostaria de saber de vocês a respeito do goleiro Rogério Ceni, que alguns jogos ele vem prejudicando o São Paulo. Com a chegada do Muricy Ramalho, você acha que isso pode ser modificado, jogar com o segundo goleiro e fazer com que o São Paulo renda mais? Não. Já vou dizer para você uma coisa. Rogério Ceni é o homem de confiança do Muricy Ramalho. Ele já deixou bem claro isso. Então, se os torcedores acham ou achavam que a chegada do Muricy iria vir também por uma modificação no gol de São Paulo, pode esquecer, Robson, que é o goleiro titular e número 1 do Muricy Ramalho, capitão, e vai mandar mais do que já está mandando. O Veloso está aqui, pode falar um pouco mais sobre isso, Veloso. É verdade, o Muricy desde que chegou já falou que o Rogério vai bater pênalti, vai conversar com ele, mas é o cobrador de pênalti, é o capitão da equipe, é o líder, é o homem de confiança dele, mas eu acho que o Muricy também consegue que o Rogério não interfira tanto no comando ali do Muricy. Eu acho que isso é bom e com certeza ele vai manter o Rogério, e o Rogério até o final do ano vai ser o capitão do São Paulo, o ídolo do São Paulo. Eu acho que para o ano que vem não, mas até dezembro o Rogério com o Muricy continua e até mais fortalecido. Também acho. Respondido, Robson? Tá legal, respondido então, tá aí minha dúvida. Um grande abraço, amigo. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigado. Deixa eu mandar um grande abraço pessoal aqui do Facebook, senão, mais uma vez, eu vou deixar o pessoal sem participar. O Matheus Moraes Matos, o Alisson Oliveira Júnior, o Roberto Pólio, o Rogério Calazante, o Leonildo, Douglas Santos, o Luiz Baleco, o Baiaco, né? O Fabrício Daniel, o Edson Soares, o Eduardo Samuel, falando, vamos falar mais do Corinthians, estamos falando aqui, o Eduardo. Maurício Santos, mais? A Maiara Rodrigues, o Diego Brasil, o Antônio Carlos Almeida, o Josimar de Lima e Lima, sintam-se todos abraçados pelo Rede Família Esporte. Vamos colocar então aqui, antes do nosso telespectador, vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro, só para que o Veloso possa dar um pitacozinho a mais. Vamos colocar? Dá pra gente colocar a classificação? Vamos lá, Clô? Pede pra gente colocar isso. Vamos lá. Cruzeiro é líder com 43 pontos. O Botafogo em segundo com 39. Terceiro, Grêmio, 37. Em quarto, Atlético Paranaense, 35. Em quinto, Corinthians e Internacional com 30. Em sétimo, Santos, 28. Ao lado do Curitiba também 28. Na nona colocação, Goiás com 26. Criciúma, 24. Aí já começa o desespero. Criciúma, 24. Vasco, 24. Bahia, 24.
Fluminense 23, Vitória 23, Portuguesa 22, Flamengo 22 e os 4 últimos hoje, Atlético Mineiro 22, São Paulo 18, Ponte 15 e Náutico 9. Quer dizer, do 10º para baixo, 11º, 12º para baixo, de 22 que tem o Atlético para 24 são apenas 2 pontos. Olha a quantidade de clube que tá falando, nós estamos falando do 12º. Pra baixo, Veloso, é muita gente. Por isso que eu disse que o bolo tá grande ali. Tem muito mais time querendo entrar na zona do rebaixamento do que brigar pelo título, né? Realmente tá muito embolado. E a cada rodada, você viu, o Atlético não jogou ontem, joga hoje, entrou na zona do rebaixamento por jogar na quinta-feira. Hoje o Atlético joga e pode também sair da zona do rebaixamento e voltar a Portuguesa, o Fluminense, se eu não me engano. A Fluminense que tá... Não, o Fluminense tomou um ponto, acho que escapou. Acho que a Portuguesa. A Portuguesa, Então, é assim, a cada rodada... O Flamengo entra, se não ganhar. O Flamengo joga também. Então, o Flamengo, se não ganhar hoje, se perder pro Santos hoje, entra, porque a Portuguesa está acima do Flamengo. Então, por realmente, critérios, está acima. E aí se o Flamengo vencer e o Atlético, a Portuguesa volta, né? Volta. Então, cada rodada, cada ponto, realmente a briga para escapar do rebaixamento esse ano tá realmente empolgante, né? E desesperadora para os clubes que estão disputando também. Com certeza, com certeza. Vamos a mais um rápido intervalo. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com a última parte do Rede Família Esporte.